Olá, pessoal. Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora. No programa de hoje, a gente vai falar sobre vegetarianismo, veganismo, quais são as diferenças entre os termos que definem essa forma de se alimentar, essa conduta alimentar. E a gente também vai falar sobre transição capilar, a forma de assumir o seu cabelo, a sua identidade perante a vida, perante a jornada da nossa existência. A gente vai falar sobre tudo isso e o programa está começando agora. Então vamos lá, vamos começar falando sobre a transição capilar, que durante tanto tempo foi tão falada e durante tanto tempo a gente entendeu como algo distante. Atualmente existem vários caminhos para fazer essa transição. E a gente vai conversar com uma farmacêutica e tricologista e empresária que tem uma história bonita a esse respeito. A gente está aqui com a Marina Ulloa e vai contar um pouco da trajetória dela, que hoje ajuda muitas pessoas, né, Marina? Bem-vinda. Tudo bem? Tudo, obrigada, Fernando, pelo convite e a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho desse universo dos cabelos naturais. A alegria te receber aqui. Você esteve no BH todo dia, né? Sim, sim. E aí as pessoas ficaram encantadas com a sua trajetória e falaram, puxa, vamos tê-la também no Saúde e Bem-Estar, né? Que bacana. Que ótimo, porque falar de cabelo é falar de cabelos saudáveis, né? Eu passei pelo processo, né, de transição. Quem te ligou? Foi a Bárbara ou foi o nosso Gargantinha? O Adriano. Adriano, eu ia falar Gargantinha, assim, Gargantinha de ouro. Exatamente. Você, Que legal. E com o Elias você contou sobre isso? Sim, sobre a história do Fusile, porque eu acabei recebendo o prêmio. Fusile é o seu salão? É o salão, né? O Fusile, uma analogia ao macarrão? Ao macarrão e também ao período da transição que eu morei na Itália. Então, a gente trouxe tudo isso, né, carregado de simbologias para o Fusile. Eu costumo falar que a minha história se confunde com a história dos meus cabelos, uma vez odiados, hoje amados. Né? Você também cacheado. Para mulheres é uma percepção muito diferente do cabelo natural. Foi construído socialmente que o nosso cabelo não era adequado. Por exemplo, hoje eu estaria aqui, jamais, alguns anos atrás, com o meu cabelo natural. Eu teria que arrumar o meu cabelo, que seria escovar o meu cabelo. Quando que começa isso, essa ideia de que o cabelo bom é o cabelo liso? Eu tenho 41 anos. Isso da minha infância, eu falo muito isso carregado desde os processos, né, de colonização, do negro sendo como uma raça inferior. Isso então vem desse processo, esse modelo eurocêntrico de beleza, que não é o padrão. Uma estética. Imposta, que não é a estética brasileira. Então, mulheres que têm o cabelo cacheado e crespo cresceram com isso. Cabelo ruim, cabelo duro, precisa arrumar esse cabelo, diminuir esse volume. Então, eu cresci muito com isso, sendo falado, interiorizei, para mim era o que era normal. Então, passei por diversos procedimentos de alisamento. Hoje a gente, né, tem as classes dos alisamentos alcalinos e dos ácidos, que são as progressivas, os 2 danosos, mas eu passei por todos. Até que em um determinado momento eu fiquei quase sem cabelo. Quase sem cabelo mesmo, mas o importante é que estava liso. Isso, tão forte essa construção. E aí não aceitava, literalmente não aceitava o meu cabelo. Mudei do Brasil, nesse período eu não tive como alisar o cabelo, entrei em pânico, lógico, como que eu ia alisar o meu cabelo, levei potes de alisante, por isso volto a falar o nome do Fusile. E aí dá um clique em um determinado momento. Eu falei assim, gente, tá errado, não tá saudável. Eu tive perda capilar, corte químico, danos de couro cabeludo, que hoje eu recebo muito isso, mulheres perdendo os cabelos por processos químicos de anos, sejam de alisamentos ou de processos de outras químicas também. E fui me aprofundando, mas muito em função da minha transição capilar, né? A transição é esse processo de você deixar algum processo químico, no caso do cabelo cacheado, de alisamento, e assumir o seu cabelo natural, que não é um processo fácil. Eu não romantizo a transição. Foi um período muito difícil, de texturas diferentes, né, do cabelo. Meu cabelo é extremamente cacheado, então eu tinha a raiz natural e aqui lisa.
E hoje nos atendimentos, eu ter passado por esse processo me sensibilizou, vai além da empatia, é entender a dor do outro, estar ali literalmente na pele. Então cada uma passa pela transição capilar da maneira que ela quiser passar, da forma que for mais leve. Não tem que cortar tudo de uma vez, não tem. Cada um tem sua história. Exatamente. E cada um tem a sua percepção. Quando você foi para a Itália, você viu ali uma sociedade tratando essa questão de uma forma diferente? Muito, muito livre. Cada um usa do jeito que quiser. Quer alisar? Alisa, mas não porque é imposto socialmente, porque eu quero alisar. E isso me deu força. Me deu força. E eu também estava longe de pessoas muito próximas que me julgariam pelo meu cabelo, o que me ajudou muito também. Mas estar numa sociedade mais livre e que o modelo não era um modelo liso, porque, por incrível que pareça, as italianas têm um cabelo ondulado, cacheado e usam ele livremente. Então isso me ajudou nesse processo também. E quando você chega e começa essa nova postura, você vai identificando pessoas que também gostariam de fazer a mesma coisa, porque é uma rede, né? É uma rede que se autoalimenta, né? Sim, essa representatividade, né? Hoje na TV, várias mulheres com cabelo natural, isso também é extremamente importante. E aí, quando eu voltei para o Brasil, estava começando esse movimento de volta aos cabelos naturais, de cosméticos voltados para cabelos naturais, de espaços especializados, e eu comecei a ir nesses locais, como consumidora mesmo, mas já estudando, já projetando o modelo de negócio do Fusilli, e fui observando lacunas no mercado. O que é que eu poderia fazer de diferente que não estava acontecendo? O que eu queria para mim, eu queria proporcionar às clientes. Porque a gente tem uma lista aqui que nossa produção, o Adriano Gargantinha, a Bárbara, olha só, progressiva, relaxamento, escova de rubi, escova de açúcar, escova definitiva. Definitiva eu acho a coisa mais enganosa. Definitiva porque você tem que fazer de novo. Exatamente. Né? E todos os métodos químicos, né? Sim, eu falo que são reinvenção da roda. Nomes diferentes, mas para a mesma finalidade. O formol é proibido no Brasil desde 2009. Ele é permitido em cosméticos como conservante, numa concentração muito baixa, 0,2%. 0,2% não alisa cabelo. Tinham marcas que usavam 3%, já escutei relatos de até 15%. Imagina a toxicidade isso para vias aéreas superiores, para a pele. E não só para quem está usando, mas principalmente assim, para os profissionais que estão, esses expostos, são até mais expostos. Sim, né? E casos de câncer de vias aéreas por inalação do vapor, porque o formaldeído é um vapor, ele é ativado pelo calor. Então esses nomes, o mercado usa desses artifícios para ir dando novos nomes, mas o procedimento é o mesmo e os danos são os mesmos. Agora em 2019 teve uma outra normativa enfatizando ainda mais a proibição, porque proibiu-se o formol, mas utilizavam outros ácidos que quando aquecidos poderiam também liberar o vapor do formol. E aí surgem outros nomes, eu escuto demais assim, faço hoje um botox orgânico e vegano. Aí eu olho assim, não quer dizer que né? Botox no cabelo? Botox capilar? Capilar. São os outros nomes também, dentre esses, sempre aparece um outro, realinhamento, escuto muito, faço só aqui na frente para acalmar um pouquinho o frizz. Então o mercado tem uns nomes assim, por exemplo, balayage. Esse é antigo, né, balayage? É de coloração, balayage. Tem. Mas o balayage também é para quem não quer fazer a transição, né? Porque se já fez a transição, não tem que preocupar com coloração. Não, que são químicas incompatíveis. Às vezes querem ser com cabelos extremamente descoloridos e lisos. Uma hora vai ter um dano. Sim. Agora, severo. O cabelo branco também faz parte dessa transição? Da transição? Sim, sim. É um movimento bem interessante que vem acontecendo disso, né? De volta aos cabelos naturais com curvatura e também mulheres deixando de pintar os cabelos, que aí é outra construção social. Para homem é charmoso, para mulher envelhece, é desleixo, é descuido. Então, hoje também tem esse movimento de libertação mesmo, da gente usar o cabelo da forma que for melhor para você. Mas o cabelo branco, ele tem uma estrutura diferente. Ele é um fio com as cutículas mais porosas, mais abertas, então ele também precisa de cuidados específicos, de produtos voltados para essa tipologia capilar também.
Agora, dá menos trabalho, porque parece que, obviamente, esse trabalho, assumir essa transição é também deixar de ter muita preocupação com os cabelos. Mas isso não quer dizer ausência de trabalho, né? Não, Ausência de de cuidados, cuidado. aliás. Sim, eu falo muito isso. Tem muitas cacheadas que falam assim, mas dá muito trabalho. Não, não dá. Não dá. Eu tinha muito mais trabalho quando eu alisava os meus cabelos. Você até falou definitiva. Como se eu tinha que repetir? A cada Escova 3... definitiva, não entendo isso. Não é. A cada 3 meses eu precisava refazer. Porque a raiz cresce. Então eu precisava. Era um ciclo. E hoje, com o meu cabelo natural, é extremamente tranquilo. É o que eu tento muito nos atendimentos. É fazer parte da rotina, mas não entender como perder tempo. É um autocuidado. E quando a gente insere processos práticos, fica muito mais tranquilo. Mas não é um tipo de cabelo, isso para quem gosta de um cabelo mais definido, que lavou, pode sair. Não, a gente precisa de uma finalização adequada, de produtos adequados. Se for usar fonte de calor, usar um difusor. Então, cada tipologia necessita de um cuidado específico, mas são muito práticos, muito práticos. E quando a gente fala sobre, quando você falou que quase perdeu os cabelos, quase perdeu, parece que é algo muito distante, mas não, isso é muito mais comum do que parece, né? Sim, como eu falei, o formol, ele tem danos de couro cabeludo é pele. Então, irritação, coceira, queimaduras. Para o fio, aumenta a fragilidade, porque ele se liga, né, à queratina dos fios. Então, quando vem com a fonte de calor, é como se encapsulasse. Então, vai ficando cada vez um cabelo mais fragilizado. E promove quebras mesmo do fio e lesões de couro cabeludo. Hoje eu recebo mulheres com alopecia cicatricial, derivado de processos, de anos de processos químicos. E são processos que demoram, não é de um dia para o outro. Às vezes acontece repentinamente, mas, por exemplo, eu fui quase que 20 anos de alisamento para começar a ter esses danos de queda, dermatite. Desenvolvi também uma dermatite no couro cabeludo por alergia ao formol. Meus olhos inchavam. Então, vários danos. E hoje eu falo muito isso. A gente está tendo e terá ainda uma geração de mulheres sem cabelo por conta de não abrir mão de processos de alisamentos. Então, que estão sucumbindo a essa imposição social, sim, né? Sim. Agora, eu estou vendo aqui, você é mestranda em promoção de saúde e prevenção da violência também pela Faculdade de Medicina de Minas Gerais, Isso. da Universidade de Minas Gerais. É muito legal o trabalho que alguns salões se propõem a fazer na identificação de sinais de violência doméstica, né? Isso é muito legal porque é um profissional que está tendo contato ali com o cabelo, com a pele da mulher, que pode iniciar uma conversa, um diálogo, né? Sim, e né, o Para Elas, que foi por onde começou, foi a porta de entrada, que é um projeto maravilhoso que tem dentro da Faculdade de Medicina, que virou o programa de mestrado. A professora Elza, infelizmente, nos deixou há alguns meses, que era quem começou todo esse movimento. E quando eu resolvi trabalhar com mulheres vítimas de violência lá como voluntária e trazendo muito isso da academia para o mercado, a gente tem lá no Fuzil no Espelho um X vermelho, que é o símbolo da campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica. Então, locais que têm essa identificação são lugares acolhedores para essas mulheres, que elas chegam, e a gente põe lá, seja para instigar, para perguntar, e aí a gente começa essa conversa. Hoje, os nossos atendimentos são atendimentos individuais, bem intimistas, justamente para ser esse momento de escuta, de conversa e de alerta. Muitos relacionamentos abusivos são bem sutis. Começa na imposição de como usar o cabelo, de roupas. Então eu falo assim, como que você gosta do seu cabelo? Ah, não sei, mas meu companheiro gosta comprido. Até brinca assim, então fala para ele deixar o dele crescer. Então essas nuancezinhas a gente vai captando. E hoje, na minha pesquisa, eu estudo processos de assédio moral em ambientes de trabalho relacionados à tipologia crespa ou cacheada. Porque mulheres com cabelos crespos têm 2,5 vezes mais chances de não serem contratadas. Então, são processos de violência, seja violência psicológica, seja esse assédio moral em ambientes de trabalho. Então, a gente faz todo esse trabalho de alerta e de conscientização. Mas ela fica sabendo que é por causa do cabelo? Às vezes, não. Talvez na maioria das vezes, não. Mas teve uma pesquisa divulgada recentemente que muitas antecipam esse processo e alisam o cabelo antes das entrevistas, porque sabe que vai ser um fator
que pode ser considerado como negativo. Ela não quer nem passar o perigo, correr o risco de ter esse problema. Sim, porque às vezes é verbalizado, mas às vezes, na maioria das vezes, não. Agora, a mulher acaba também ficando exposta a uma série de possibilidades que vão deixar esse cabelo supostamente mais bonito, ou seja com a transição, seja com o alisamento. Estou falando que existem sempre novas opções do mercado. Uma delas é aquela tração, que atrapalha muito a saúde do cabelo, né? Você fala mega hair, essas outras... Mas também que pode ser usada na transição também, não pode? Não tem alguma tração que você pode ampliar e colocar e prender ali? É como se fosse umas tiras, né, de cabelo. E aí, muito cuidado, que eu falo, quando a gente, né, quando a cliente opta por passar pela transição, como eu falei, a gente escolhe o melhor caminho e o que seja mais tranquilo para ela, mas também entendendo da saúde do cabelo. Esses cabelos normalmente são fixos e tem os que são móveis. E aí tem que tomar muito cuidado por conta da alopécia de tração, que são mechas, né, que são colocadas no cabelo, tem várias formas de fazer essa colocação e também pode danificar, porque precisa de manutenção e acaba lesionando o folículo, então pode ter uma queda acentuada por essas trações que acontecem, tranças também. Então, quando, né, opta por usar trança, tem todo um trabalho de manutenção, de cuidado do couro cabeludo, de intervalos, assim também com essas aplicações. A trança pode ser uma opção no caminho da transição? Sim, sim, muitas usam a trança, mas aí sempre orientando isso. Porque o começo da transição é muito difícil, principalmente para quem corta o cabelo muito curto e começa a vir um cabelo ainda um pouco, às vezes, doente, uma textura um pouco diferente. Quando eu cortei curtinho. Quando eu olhei a minha imagem a primeira vez, eu não me identifiquei, não achei bonito, mas falei, até que dá. Mas muitas têm uma maior dificuldade, então as tranças são uma opção. Eu falo até escova. Escovar mesmo o cabelo é uma opção. Prancha, babyliss, essas fontes de calor em excesso, não. Mas a gente encontra sempre um caminho que seja saudável para o couro cabeludo, para os fios, mas que também traga um conforto psicológico para essas mulheres. A chapinha, é assim, se falta mais coisa para a gente falar mal da chapinha, é a vilã da conta de luz. Ótimo, mais um motivo para não usar. Eu já fiz uma reportagem com um técnico lá em São Paulo, da Eletropaulo, da AS Eletropaulo, e ele falou, primeiro lugar é a chapinha. Ótimo, vou incluir esse fato no meu... Para diminuir conta de luz, tem que acabar com a chapinha. Além de danificar os fios. Além de danificar, né? Porque eu queria que você desse assim, algumas dicas práticas para quem está acompanhando a nossa entrevista e pensando, ok, eu morro de vontade de fazer essa transição, mas eu não sei nem por onde começar. Porque já faz parte da própria personalidade, né? Sim. A pessoa coloca ali aquela imagem do cabelo liso dentro da personalidade dela. Como é que ela vai mudar? Sim, não tem outra perspectiva, não, né? Assim, para muita gente não, né? Sim, sim. Hoje tem, né, espaços, o Fusile é um desses espaços, então procurar um bom profissional. Primeiro tá preparado, né? Às vezes tem clientes que chegam lá, vou cortar tudo. Né? Eu percebo que não é a hora. Então também procurar um profissional capacitado, que tenha essa sensibilidade, falar, não, vamos aguardar, vamos aos poucos. E entender que não vai ser um processo fácil. Não vai ser, mas que vale muito, muito a pena. Buscar vídeos também de produtos, de formas de finalização, isso ajuda muito essa rede, ver outras referências de mulheres com cabelos cacheados, né, ou crespos, eu falo muito com curvatura. Então buscar referências, começar a pesquisar produtos, porque é possível. Achar um bom antifreeze, né? É outro pânico das mulheres. A gente tem, né, um questionário de pré-atendimento para entendendo um pouquinho da cliente. E aí a maioria coloca lá, frizz. Aí eu falo, normalizemos o frizz. Normalizemos. Significa que o cabelo está vivo, que ele não está plastificado. Existe vida sem frizz? Não. Não, eu acho que para mim não tem, não. Não tem. Eu devo estar cheio de frizz aqui e está tudo bem. Não, mas aquele creme... Existe vida sem frizz. Existe? Existe. Existe? Existe vida com aquele frizz. sem enxágue, maravilhoso. Não, eu não vivo sem ele. Eu fico sem escovar os dentes, mas não deixo de usar o sem enxágue. Porque ele diminui, eu falo assim, diminui. Mas o frizz...
eu falo normalizemos, que ele passa a ser um pouquinho mais o seu amigo do que totalmente, né, o inimigo. Essa época do ano, e dicas também, é um período de mais frio, está muito seco o tempo. Então, não lavar com água tão quente. Como eu falei, couro cabeludo é pele, então por isso que a gente fica com a pele mais ressecada no inverno, o fio mais ressecado. Então, o fio mais ressecado vai dar mais frizz. Como que a gente diminui o frizz? Nutrindo esse fio. Então, quanto mais nutrido ele tiver com produtos adequados, menos frizz ele vai ter. Mas zero frizz... Nunca vai estar sem, não, né? Não. Zero frizz. Mas o cremezinho anti-frizz que eu tô falando, ajuda. Esse é amigo demais, sim, né? Esse é amigo de nós demais. cacheados. Preserva, né? Ajuda, né? Mas então, banhos também, né? Principalmente no frio, quando a gente está gravando essa entrevista aqui, está muito frio em Belo Horizonte, mas tem que ser banho curto, né? Banho curto, de água morna, mais fria, né? Mais morna. Eu falo, às vezes, dar o último jato, né? Sua cabeça um pouquinho para dentro, ou lavar em horários do dia, para quem é possível, lógico, que esteja mais quente, para diminuir esse dano para o fio e para o couro cabeludo. E aí também, consequentemente, vai diminuir o frizz. Produtos adequados. Junto disso tudo, do Fusile, veio a Ox Cosméticos Responsáveis, que é uma linha de cosméticos que eu desenvolvi. Trouxe, inclusive, para você experimentar. Ah, que ótimo! Sim. Que legal! Que são produtos de limpeza mais suave. Eu sou da transição aí, tem 56 anos que eu estou na transição. Perfeito. Cabelos mais saudáveis sempre. Os meus demoraram um tempinho e também por isso veio isso, de buscar produtos adequados para cabelos cacheados. Como foi hoje, o mercado tem essa opção. Antes era cabelos lisos, secos e danificados. O nosso entrava sempre na parte dos danificados. E hoje não, hoje tem produtos de limpeza suave, produtos para proporcionarem essa hidratação mais efetiva para os cabelos com curvatura. Muito, muito bacana. Então, a dica que fica é essa, né? É um caminho, é preciso se assumir, é preciso se aceitar. Se aceitar, né? Se aceitar e entender que temos cabelos bonitos, são cabelos saudáveis, que podemos ocupar qualquer espaço com os nossos cabelos, mas sempre muito disso, porque você queira. Se você não quiser também, tá tudo bem. A gente encontra outros caminhos que não sejam tão danosos para os fios. A gente está falando muito assim com relação às mulheres, mas para os homens também existe esse dilema, né? Sim, sim. A pandemia, né, o período crítico da pandemia foi bem interessante porque os estabelecimentos estavam fechados. Para homens era mais fácil esconder, né, o cabelo crespo, porque raspava. Homem assume um boné aí também na boa, né? Sim, corta mais baixinho. Mas sabe, os homens, principalmente crianças, adolescentes, têm essa referência do jogador de futebol, que muda igual um camaleão, né? Então, os jogadores que são ídolos fazem muitas interferências no cabelo, né? Sim, de raspar, de fazer aqueles desenhos. Às vezes alisa também muito, né? Para fazer tupetes, né? E esse período da pandemia, muitos ficaram sem cortar os cabelos. E se conheceram cacheados, crespos, com black e gostaram. Então hoje a gente tem no Fusile vários clientes, crianças, né, meninos pequenos, homens maduros, jovens, que gostam dos seus cabelos naturais, que cuidam, são super disciplinados com os cabelos. Bacana. E também tem uma questão, o cabelo fica melhor quando a gente deixa de lavar, né? Quando você passa um dia sem lavar, 2, ele fica mais agradável aos olhos, né? Aí é outro fator bem polêmico, bem colocado disso. Porque às vezes me perguntam, quantas vezes que eu tenho que lavar os cabelos? Depende da necessidade de cada um. Tem pessoas que precisam lavar todos os dias, tem pessoas dia sim, dia não. Mas tem esse mito que cabelo cacheado e crespo não precisa ser lavado, porque são cabelos mais secos. Pelo contrário, a gente tem que lavar os cabelos. Aí a importância de produtos adequados para essa limpeza, que vai limpar, mas não vai tirar toda a oleosidade natural dos fios. Mas a gente precisa lavar os cabelos. Às vezes chega lá, tem quanto tempo que você não lava o cabelo? Ah, tem uma semana. Aí eu pergunto assim... Eu falei de um dia só, um dia 2. Não, mas acontece. E às vezes de mulheres também que escovam os cabelos. Mas fica mais bonito, porque ele vai pegando uma gordurinha que vai deixando ele mais encorpado, né? Eu, por exemplo, eu gosto do meu cabelo sempre no dia seguinte que eu lavei. Porque realmente isso, ele
pega mais, amassa um pouquinho, fica mais com Quando vida corta própria. também, quando corta, aquele fio de cabelo que fica aparecendo, ele fica muito tímido, ele fica redio, fica... Aí no segundo dia o cabelo está mais acostumado com a vida, com o sol, com as árvores, coisa que ele nunca tinha visto. Já entendeu o que Já entendeu aconteceu a função com ele, dele, né? Cada um tem sua história, né? Sim. Marina, muito obrigado pela sua participação. Você é de Timóteo? É Timóteo, que Timóteo. não é a terra do Aguinaldo Timóteo. O Aguinaldo Não. Timóteo é de Carangola, né? Mas ele emplacava carro lá para Só ter pra o nome falar da que era placa. Timóteo. Danadinho ele, que é perto. É a Cesita, né? A Cesita era a indústria, né? Que agora é... Mas Esperando. quando a gente fala Cesita, a gente está falando de Timóteo. É de Timóteo, não existe a Cesita, a cidade é Timóteo. Quando vai para Ipatinga ali, né? Para em Cesita, para em Timóteo. Faz um lanche para chegar em Ipatinga e depois Valadares, Teoflotone, Tambacuri, a praia. Aí segue o caminho. Valeu, Marina. Muito obrigado. Sucesso para você lá no Fuzile. Obrigada. Agora falta você ir na Quênia, né? O programa da Quênia, no programa do nosso cardeal também. Só convidar. E no Gustavo. Cris Guerra. Da Cris eu já participei. Sim, eu vou falar com a evento Cris. especial que teve. Maravilha, tá faltando. E também com o PCO também. PCO e Gustavo. Então... Beleza. Muito obrigado, Marina. Obrigada a você. Daqui a pouco a gente volta, vamos falar sobre a dieta vegetariana, vegana, qual a diferença entre essas duas questões? Vamos entender mais sobre isso? É depois do intervalo.